A Austrália é um país bem estranho. Tem um dos maiores salários do mundo, muito espaço sobrando e ainda assim, moradia por lá é um problema muito sério. Eu sei que isso parece contraditório. Era de se esperar que, com tanto espaço assim e tanto dinheiro circulando, as casas fossem mais acessíveis. Mas a realidade é o oposto disso. O país está vivendo uma crise habitacional gigantesca e isso só piora. Sydney, que é a cidade mais famosa da Austrália, é a segunda mais inacessível do mundo, perdendo apenas para Hong Kong. É muito caro viver nesse lugar. E não para por aí. Outras 3 grandes cidades australianas também aparecem no ranking das 20 piores cidades nesse quesito. E esse problema não é um problema passageiro. Na verdade, a Austrália se meteu em uma armadilha do qual ela não consegue sair. Uma armadilha que envolve o mercado imobiliário, a economia do país e até mesmo o estilo de vida dos australianos. Devido a isso, está se tornando praticamente impossível para muita gente morar no próprio país. Mas antes de explicar como que isso tudo aconteceu, a gente precisa entender uma coisa. Para os australianos, ter uma casa não é só uma necessidade, é uma questão de identidade nacional. Desde os anos 1950, ser dono de uma casa sempre foi o grande símbolo de sucesso na Austrália. Por lá, o chamado grande sonho australiano não é tanto sobre ficar rico pelo trabalho duro, como os americanos pensam, mas sim sobre conquistar sua própria casa. E segundo pesquisas, 75% dos australianos ainda acreditam nessa ideia. O problema é que esse sonho, para muita gente, já era. E os números mostram isso de forma muito clara. Em 1970, o salário médio na Austrália era de 4.200 dólares por ano, enquanto uma casa em Sydney custava mais de 18 mil dólares. Ou seja, com um pouco mais de 4 anos de trabalho, dava para você comprar uma casa. Hoje em dia, o salário médio subiu para 74 mil dólares por ano. Isso parece uma coisa muito boa, mas não é. O preço médio das casas em Sydney disparou para absurdos 1,5 milhão de dólares. Isso é 80 vezes mais do que na década de 70. Ou seja, se antes você precisava guardar o salário de 4 anos para comprar uma casa, hoje seriam necessários mais de 20 anos de salário inteiro sem gastar nada. E o pior ainda é que até você juntar essa grana, o preço da casa já vai ter subido muito mais. A crise habitacional da Austrália não é só um problema de Sydney. Todas as grandes cidades do país estão no mesmo barco. Se você comprou um imóvel há décadas e segurou ele até hoje, ótimo. Isso foi provavelmente o melhor investimento da sua vida. Mas para quem não conseguiu comprar naquela época, a realidade é bem pior. Hoje em dia, apenas 13% das casas no mercado estão dentro do orçamento de uma família que ganha mais ou menos 100 mil dólares por ano. E mesmo quem consegue comprar essas casas, precisa assumir uma dívida muito grande. Então assim, não é à toa que as famílias australianas estão entre as mais endividadas do mundo inteiro. O preço dos imóveis já vinha subindo há décadas, mas desde os anos 2000, muito recentemente, esse aumento disparou e piorou ainda mais nos últimos 5 anos. Como a gente já falou aqui, Sydney é a segunda cidade mais cara do mundo, atrás apenas de Hong Kong. Além disso, 4 das maiores cidades da Austrália, onde vivem mais de 60% da população do país, estão entre as 20 piores cidades em acessibilidade. Hoje, para você juntar os 20% necessários para dar entrada em uma casa bem comum, uma família comum levaria pelo menos 10 anos de trabalho. E durante esse tempo, o preço da casa ia subir novamente. Ou seja, conseguir uma casa média na Austrália é quase impossível. O país que sempre valorizou a casa própria, agora é um lugar onde comprar uma casa virou um sonho quase inalcançável. Mas por que isso acontece? A boa notícia é que essa situação poderia ser resolvida. A má notícia, provavelmente não vai mudar nada. Na verdade, tudo indica que isso só vai piorar cada vez mais. Então agora vamos entender o motivo por trás disso. No fundo, essa crise é bem simples de explicar. É um problema clássico de oferta e demanda. A Austrália é um país muito grande e, em teoria, deveria ter terrenos baratos
e espaço de sobra para construir casas mais baratas. Mesmo tirando o interior do país dessa jogada, que é basicamente inabitável, o litoral da Austrália ainda é muito grande, muito maior do que grande parte da Europa. O problema é que, ao contrário de muitos países, a população da Austrália está extremamente concentrada. Quase 90% das pessoas vivem em cidades, e 72% delas estão nas poucas grandes cidades do país. Mais de 40% da população está apenas em 2 cidades. Em outras palavras, apesar de toda essa terra disponível, quase todo mundo quer morar nos mesmos lugares. E quando muitas pessoas competem por uma área pequena, os preços sempre vão disparar muito para cima. E como a urbanização da Austrália continua crescendo, a situação só piora. Mas mesmo que todo mundo queira morar nos poucos lugares, isso ainda deveria ser um problema gerenciável. O problema é que as grandes cidades australianas estão tomando decisões que só pioram tudo. Se tem pouco espaço e as pessoas querem morar naquele pouco espaço, o ideal seria você construir prédios mais altos e bairros mais densos, com mais casas. Mas o que está acontecendo no país é justamente o contrário. Em vez de investir em moradias verticais, que acomodariam mais gente, as cidades australianas estão expandindo cada vez mais os seus bairros, cheios de casas unifamiliares, digamos assim, casas pequenas. O problema disso é que simplesmente não tem espaço suficiente para você expandir tanto assim. Melbourne, por exemplo, já se espalhou por uma área 6 vezes maior que a de Londres, mesmo tendo metade da população. E mesmo com essa expansão absurda, não se constroem casas suficientes para atender a demanda. Isso torna a oferta ainda mais escassa. É bem simples de entender. Quanto menos casas e mais pessoas procurando, mais caras serão essas casas. Enquanto isso, a demanda não para de crescer. Vários fatores contribuem para isso, desde incentivos fiscais que favorecem compra de imóveis como investimento, até taxas de juros baixas que facilitam o financiamento de casas. Mas no final das contas, o que deixa esse mercado ainda mais complicado é o aumento da população. A Austrália está crescendo muito rápido, principalmente por conta da imigração. Com 26 milhões de habitantes, o país cresce cerca de 400 mil pessoas por ano, tornando essa taxa de crescimento 2 vezes maior do que a do Canadá e dos Estados Unidos, e até 4 vezes maior do que da França e da Holanda. Mas isso não significa que a imigração seja o problema. Na verdade, ela é o oposto do problema. Atrair imigrantes qualificados, instruídos e trabalhadores é uma das formas mais eficazes de fortalecer um país. E a Austrália tem um sistema de imigração muito bem estruturado. Ou seja, eles conseguem trazer profissionais que atendem às necessidades do mercado de trabalho. E isso tem sido um dos principais pontos positivos do país. Isso ajudou muito a economia a crescer e protegeram a Austrália de várias crises que atingiram até mesmo os Estados Unidos e a Europa. Porém, nem tudo é flores. Mais pessoas significa mais necessidade de moradias. Ou seja, se o país quer continuar recebendo imigrantes, ele precisa garantir que tenham casas suficientes para todos eles. E até agora, a Austrália tem falhado miseravelmente nisso. E infelizmente, para os australianos, essa situação não deve melhorar tão cedo. A única solução para essa crise seria equilibrar a oferta e demanda, o que pode significar reduzir a imigração ou aumentar ainda mais o número de moradias construídas. Mas nenhuma dessas opções resolve ou parece ser viável. Diminuir a imigração prejudicaria a economia, que depende muito de trabalhadores estrangeiros, até dos estudantes internacionais e do aumento da população para crescer. Até 2050, a Austrália deve chegar a 38 milhões de habitantes, e os migrantes serão essenciais para manter essa economia funcionando. Isso significa que a solução realista seria construir moradias de alta densidade que tenham várias pessoas dentro nos poucos lugares onde as pessoas querem morar. Mas esse cenário também parece meio improvável, porque os australianos simplesmente não querem isso. O sonho australiano de ter uma grande casa ainda é muito vivo. O mercado ainda gira em torno das casas familiares e o número de autorizações para construções de prédio vem diminuindo a cada ano.
A Austrália não está construindo o suficiente para atender a demanda crescente. Em outras palavras, o desejo pelo símbolo tradicional de sucesso não desapareceu, mas com menos espaço e mais pessoas, esse sonho está se tornando cada vez mais caro e inacessível. A crise imobiliária na Austrália se tornou um grande problema que afeta milhões de pessoas. O aumento da população, a falta de novas construções e a resistência à mudança nesse estilo de moradia contribuem para que os preços continuem subindo. No ritmo atual, comprar uma casa será algo cada vez mais difícil nas próximas gerações. Mas e você? O que você acha dessa situação? Você acredita que a Austrália vai conseguir resolver essa crise no futuro? Ou será que esse problema só vai piorar? Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe aí sua opinião, que eu vou estar lendo aí e conversando com vocês aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para assistir mais conteúdos como esse. Meu nome é Simon, desculpa minha voz que tá meio ruim agora, eu peguei uma gripe bem difícil. Esse daqui é o Aqui Eu Te Mostro. A gente tá de volta aí depois de um pequeno período sem vídeos, mas a gente já tá voltando aí com mais vídeos e tentando produzir mais conteúdo de qualidade. Comenta aí embaixo o que é que você gostaria de ver aqui no canal nos próximos vídeos. Quem sabe você até aparece aqui numa menção que a gente vai começar a fazer nos finais dos vídeos. Eu te vejo no próximo vídeo e até logo.